Palavra para cima. O versículo do dia de hoje, que trouxemos logo de início do nosso programa, ele se encontra no livro de Marcos, Marcos capítulo 11. Vou fechar aqui a nossa tela. Marcos capítulo 11. Eu li na versão VFL, mas eu quero também trazer a versão Almeida Revista Atualizada, ou Almeida Revista Corrigida, né, como alguns já utilizam. Elas são as versões mais utilizadas no nosso meio. Eu queria estar trazendo aqui para vocês. Vou colocar aqui o meu monitor onde eu vejo as pessoas que estão interagindo junto com a gente. E diz assim, ó, Marcos capítulo 11, verso 17. Deixa eu ler logo na versão que a gente já conhece. Diz assim: E os ensina dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós os tendes feito covil de ladrões. Isso aqui é Jesus ele entrando no templo. Jesus, na realidade, quando vai para Jerusalém. Antes, na realidade, até de falar do nosso versículo, vamos dar uma lida do versículo 12. Deixa eu ler na versão que a gente já conhece, que é a versão Almeida Revista Corrigida. Diz assim, versículo 12, capítulo 11, verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas. Então, cadê? Não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. Versículo 15. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Na versão VFL, a versão que a gente trouxe, diz assim, ó, depois ele começou a ensiná-los dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vocês, porém, a transformaram num esconderijo de ladrões. Veja como essa questão ela é forte, né, no nosso meio. O versículo 15. Depois disso, Jesus e seus discípulos chegaram para a cidade de Jerusalém. Quando entraram no templo, Jesus começou a expulsar todas as pessoas que estavam comprando ou vendendo alguma coisa ali. Veja que aqui Jesus ele não espanta, a versão aqui ela fica ainda mais ampla. E Jesus ele não espanta apenas, ele não bota para correr apenas quem vendia, mas quem comprava também. Quando entraram no templo, Jesus começou a expulsar todas as pessoas que estavam comprando ou vendendo alguma coisa lá. Ele virou as mesas daqueles que estavam trocando dinheiro e também daqueles que estavam vendendo pombas. Também não deixou que ninguém atravessasse o templo carregando alguma coisa. Pablo, o que era que Jesus foi fazer no templo? O que era que as pessoas estavam vendendo pomba naquela época? Se hoje a gente tem pomba aí para dar e vender, ninguém está nem aí para isso. Só para a gente contextualizar, naquele tempo existiam vários sacrifícios que as pessoas faziam. Então elas pegavam pombas, matavam em sacrifício, né? Você tinha sacrifício de alguns animais e por aí vai. Nessa questão aqui, as pessoas estavam vendendo isso lá no templo. E fazendo do templo uma ponte de comércio, de venda, de troca, onde você tinha cambistas. Pela forma que é narrado, você tinha algumas mesas. Então estava se tornando meio que uma feira gospel dentro da igreja. Você tinha, em resumo, você tinha uma feira gospel. Se a palavra diz que Jesus ele virou várias mesas, né? Ele virou a mesas. Aqui, ó, cadê? Quando Jesus entrou no templo, quando entraram no templo, Jesus começou a expulsar todas as pessoas que estavam comprando ou vendendo. Ele virou as mesas daqueles que estavam trocando dinheiro e também daqueles que estavam vendendo pombas. Mais de 2 mesas, mais de 3 mesas, com certeza você pode ter certeza que tem um lá dentro do templo. Hoje em dia não é diferente, só que com outras coisas.
outras situações. Eu estava vendo recentemente eu não sei se eu posso colocar como profeta ou alguma coisa nesse sentido, mas uma moça que prega em várias igrejas, e ela estava fazendo um propósito do pano de saco, alguma coisa assim. E aí você, para participar desse pano de saco ungido, você tem que mandar uma oferta especial. Aí tem aquela oferta especial, né? E nós vamos levar esse pano de saco para Jerusalém. E aí tem que puxar aquelas línguas estranhas, né? Que é para dar aquela espiritualidade. Labacébias. E nós queremos que você participe junto com ela, desse pano de saco. Quantas e quantas coisas a gente não vê nesse sentido hoje nas nossas igrejas. Quantos e quantos pastores não estão trocando muitas vezes o templo, na realidade alugando o seu templo, ou usando-se do templo para ter vantagens financeiras, ou para promover conexões que vão favorecer eles financeiramente. Eu estava acompanhando determinado ministério, já na realidade ainda acompanho por conta desse cenário gospel e tal. E eu estava notando que esse ministério que eu estou acompanhando estava trazendo, por inúmeras vezes, um artista que tem uma vida totalmente defasada com relação ao reino de Deus. E sempre quando eu vejo aquilo ali, eu fico me perguntando, meu Pai do céu, o que é que se passa pela cabeça de uma liderança em estar promovendo um cara desse? Por mais nome que tem, mas que tem uma vida defasada com relação ao reino e às coisas espirituais. E aqui não me cabe trazer nomes, até porque o meu bolso ainda não aguenta nenhum processo. Mas por questão de educação não me cabe estar expondo ninguém ainda dessa forma. Se um dia a gente for direcionado a alguma coisa, aí é outra. Mas se a gente não tem direção, a gente vai até onde dá. E só que nos leva a ver esse tipo de coisa é de fato um direcionamento financeiro. A igreja promovendo ações que muitas vezes visam apenas o financeiro. A igreja, quando eu falo no sentido de igreja, pessoas, tá? Ah, é por isso que eu não vou para a igreja. E você está indo para onde? Não, eu prefiro estar em casa. Você está sendo pior do que todo mundo. Para onde você for, vai ter pessoas ruins. O que difere o cristianismo de várias e várias outras religiões é que você tem a figura essencial do cristianismo, que é Cristo, sendo traído. Então já fica de alerta. Olha, se o principal tinha Judas, você já fique ciente que você na sua caminhada vai ter algumas pessoas nessa mesma perspectiva também. Quando entraram no templo, Jesus começou a expulsar todas as pessoas que estavam comprando ou vendendo alguma coisa lá. Ele virou as mesas daqueles que estavam trocando dinheiro e também daqueles que estavam vendendo pombas. Veja que Jesus ele abominou não apenas as pessoas que estavam fazendo. Olhe, hoje nós vamos estar aqui com várias barracas. Uma barraca do óleo da unção, outra barraca com óleo de não sei de quê. E você vai vir aqui e faz o teu propósito da barraca, ou você vem aqui e compra o teu alfinete ungido para chegar na montanha junto conosco. Ei, Deus ele abomina. Jesus aqui na figura, ele era o próprio Deus encarnado. Ele abominou não apenas as pessoas que faziam, que vendiam, que estavam ali praticando, né? Estavam à frente, mas também as pessoas que estavam consumindo aquilo ali. Mas Pablo, por quê? Hoje, em especial na nova aliança, nós temos uma responsabilidade não apenas pelo que a gente faz, mas pelo que a gente também recebe, digamos assim. Por quê, Pablo? Porque hoje nós temos uma aliança com Cristo e nós temos 2 testamentos, dizendo que eu e o que você deve fazer. Se a Bíblia não está te direcionando para algo, mas chega alguém dizendo, olha, não, porque você tem que fazer esse propósito, porque essa oferta aqui tem que ser assim, tá, não está de acordo com a Bíblia, você vai lá e faz, ei, você vai prestar conta diante de Papai do Céu. Por conta da... Ah, Senhor, mas é porque eu não sabia, mas não estava lá a Bíblia para você ler. O Filho de Jesus, mas não estava ali escrito. Ele virou as mesas dando continuidade, né? Ele virou as mesas daqueles que estavam
trocando dinheiro e também daqueles que estavam vendendo pombas. Também não deixou que ninguém atravessasse o templo carregando alguma coisa. Depois ele começou a ensiná-los dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todos os povos? Vocês, porém, a transformaram no esconderijo de ladrões. Veja que ele fala vocês, tanto se sintonizando com as pessoas que estavam vendendo, quanto com as que estavam comprando. O julgamento ele vai vir não apenas para aquelas pessoas que estão ali à frente de igrejas ou de grupos e que estão praticando as coisas erradas. Eita, nossa doutora Cátia Longo, bom dia. Mas também pelas pessoas que estão se usufruindo daquilo ali como algo correto, quando elas têm um manual de conduta que é a Bíblia dizendo, olha, é para ir por aqui. É para ir, vá por aqui. Rapaz, deixe de ser teimoso, o certo é ir por aqui. Não, mas é porque o meu pastor falou, mas está alinhado com a Bíblia? Se não está, meu amigo, pule fora. Ao ouvirem isso, versículo 18 para a gente finalizar. Ao ouvirem isso, tanto os líderes dos sacerdotes como os professores da lei começaram a procurar uma maneira de matá-lo. Eles tinham medo dele, pois a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Veja, enquanto várias e várias pessoas estavam ali, consumindo e outras vendendo, a grande multidão estava impactada com o que Jesus estava trazendo. No seu trabalho, quando você se levantar com um pensamento similar a esse, de fazer o correto e de não seguir falsos profetas e coisas desse tipo. Não, mas é porque essa pessoa ela é famosíssima, você não tem ideia. Ela tem mais de tantos milhões de seguidores, ei. O propósito que ela está trazendo é de acordo com a Bíblia, ou ela está transformando apenas o templo hoje, né, a igreja de Deus hoje, em mais uma fonte de comércio. Os eventos que ela está com impacto bíblico, não, isso vai passar. É uma manada que vai passar. Fica com a palavra de Deus. O nosso tempo está estourado. Ao ouvirem isso, tanto os líderes dos sacerdotes como os professores da lei começaram a procurar uma maneira de matá-lo. Eles tinham medo dele, pois a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Algo tão prático, tão vivo, mas que vai impactar outras pessoas. A sua simples atitude em seguir não, eu vou decidir não seguir esse tipo de coisa aqui, eu vou decidir me posicionar na palavra. Com certeza vai impactar a muitos. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Papai do céu, nós te rendemos graças por mais um programa para cima. Te rendemos graças porque sabemos que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. E ela nos coloca muitas vezes em zona de alerta, como a ministração de hoje, Pai. Para que a gente venha seguir apenas os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos que convém à sua palavra, que convém a verdadeiramente um discípulo. Nós não queremos estar seguindo, Pai amado, a profetas de Pix, a pessoas que estão apenas atreladas ao dinheiro ou à condição financeira de outras pessoas. Mas nós queremos estar atrelado à sua palavra. Nós queremos estar atrelado ao seu chamado, aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, Pai. Te pedimos isso pelo teu santo e poderoso nome de Jesus. E se você crê, você diga amém. Para quem está no nosso canal do YouTube, já aproveita, se inscreve no nosso canal. Sei que o Papai do Céu ainda tem muita coisa para fazer. Esse é o nosso programa de número 101. Então, com certeza, tem muito mais ainda pela frente. Que Deus te abençoe. Até amanhã às 5h30 da manhã.